Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu convido vocês a analisar comigo. Vem comigo nessa análise que eu vou fazer agora. E convido você para aprender algo. Aprender algo muito importante diante dessa análise. E eu convido agora você para observar essa análise que eu vou fazer. Vamos lá. A gente vai analisar, estudando, examinando a palavra de Deus dentro dos 4 evangelhos. Nós vamos ver pessoas indo a Cristo que, dentro da visão religiosa, não eram merecedores dele. Estariam dentro da visão religiosa, não estariam dentro de uma comunhão com Deus. Pessoas indo a Jesus que dentro da visão religiosa eram malditas, anátemas, em relação à visão religiosa dos religiosos. Vamos lá. Quero convidar você a analisar comigo. Vamos pegar primeiro o cego Bartimeu. Era considerado desprezível. Vivia à beira da estrada. Com certeza não tinha a atenção dos religiosos da época. O cego Bartimeu. Mas esse cego, sendo cego físico, conseguiu ver e crer e receber a graça de Deus em Jesus. Vamos ver outro. Zaqueu, um homem que era considerado corrupto, sem caráter, não tinha nenhum valor para os religiosos, desprezado pelos religiosos. Mas Zaqueu alcançou a graça de Deus. Vamos analisar outro personagem. A mulher adúltera. Uma pessoa que era considerada impura, prostituta, pecadora, não era digna de estar no meio dos religiosos. Essa mulher alcançou a graça de Deus. Vamos ver outro aqui. Vamos ver outro. O ladrão, um malfeitor, um homem que não tinha nenhuma prática que impressionasse a Deus, não tinha nenhuma virtude que impressionasse a Deus, um homem que vivia, a Bíblia diz que ele era um malfeitor. Estou me referindo ao ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, ao da direita. Esse homem não tinha nenhuma virtude, não era religioso, não vivia dentro de religião, não vivia praticando obra religiosa. Na visão dos religiosos, era merecedor do inferno. Não tinha nenhum mérito para alcançar a salvação de Deus. Mas esse homem alcançou a graça de Deus. Você está entendendo que eu quero que você entenda, por essa análise que eu estou fazendo, eu citei aqui 4 personagens. A mulher do fluxo, a mulher adúltera, Zaqueu, o cego Bartimeu e o ladrão que foi crucificado com Jesus à direita. Essas pessoas, aos olhos, na visão, no juízo, no julgamento dos religiosos, nunca alcançariam a graça de Deus. Eram desprezíveis, eram
impuros, anátemas, malditos. Mas essas pessoas alcançaram a graça de Deus no período, na época de Jesus, enquanto os religiosos da época de Jesus não alcançaram, não reconheceram Cristo, não se arrependeram, não se converteram, não foram a Cristo, porque eles se julgavam de Deus, puro, santos, perfeitos, cheios de virtudes, que lhe faziam, no entendimento deles, ser de Deus, estar em Deus, e julgavam os outros. Enquanto eles não entraram, não reconheceram, não alcançaram a graça de Deus. Mas aqueles que eles julgavam, aqueles que eles desprezaram, alcançaram a graça de Deus. O cego Bartimeu, Zaqueu, a mulher adúltera, o ladrão que foi crucificado à direita de Cristo. O que há em comum entre essas pessoas que aos olhos dos religiosos não tinha virtude nenhuma para estar em Deus, eram consideradas não de Deus, e os religiosos se consideravam de Deus. O que tinha em comum nessas pessoas que eu citei, nesses 4 personagens, sabe o que tinha em comum? O que mudou, o que fez a diferença na vida deles para alcançar a graça de Deus, foi o reconhecimento da sua miséria, foi o arrependimento e o ir a Jesus. Enquanto os religiosos não reconhecem a sua miséria, se julgam santos, puros de Deus, não tem arrependimento, religioso não tem arrependimento, até porque o religioso entende que ele não precisa se arrepender, que pecador são os outros, ele não, ele é salvo, ele é de Deus, ele é santo, porque ele tem, dentro do entendimento dele, que a vida religiosa dele é isso que faz ele ser de Deus. Você está entendendo o que eu quero que você observe nessa análise que eu estou levando para você? Os religiosos não estavam entrando, não estavam alcançando a graça de Deus. Quem estava entrando e alcançando a graça de Deus, entrando na presença de Deus, eram os ladrões, prostitutas, os impuros considerados por eles, como a mulher samaritana, que era considerado impura, maldita, pelos judeus religiosos, onde eles não tinham comunicação com os samaritanos, mas a mulher samaritana reconheceu Jesus, o recebeu como Senhor da sua vida, reconheceu a sua miséria e alcançou a graça de Deus. Enquanto os religiosos, começando pelos líderes e indo para os seus seguidores, foram reprovados por Jesus, com toda a sua vida religiosa, com todas as suas obras de santidade, com todo o seu entendimento de melhor, de virtude, foram reprovados por Jesus. Mas os que entraram eram aqueles que eles julgavam. Enquanto eles julgavam aqueles que eles entendiam que eram impuros, pecadores, malditos, não eram de Deus, esses estavam entrando. E eles, dentro da sua santidade, da sua virtude, da sua vida de classe especial, de ser de Deus, de ser santo, eles não estavam entrando, estavam caídos da presença de Deus. Sabe por quê?
Porque os religiosos, eles estão com o entendimento cego. Eles têm, na visão deles, o juízo que eles fazem, o princípio que eles usam, a visão deles não é baseada no amor nem na graça de Deus em Cristo. A visão deles, o princípio deles é baseado nas suas obras, na sua vida, na sua devoção religiosa, nas suas religiões. Seja qual for ela. Você está entendendo essa análise que eu estou fazendo aqui? Cuidado, irmão. Cuidado. Porque se há um povo que quer tomar o lugar de Deus, é o povo religioso. Por que eu digo o povo religioso? Porque o povo de Deus não é religioso. Não vive por religião. Não vive em religião. O povo de Deus é liberto, é iluminado, é esclarecido, conhece a verdade. O povo de Deus vive em Cristo, pela palavra de Cristo, não em religião, pelas obrigações, ordenanças, formalidades, sacrifícios, tarefas religiosas. Está entendendo isso? Se há um povo que quer tomar o lugar de Deus, é os religiosos, começando pelos líderes, que eles exercem o papel de juiz. Eles julgam as pessoas. Mas o juízo deles é pela visão deles, é pela religiosidade deles, é pela vida religiosa deles, é pelos preceitos da religião deles. Os religiosos querem tomar o lugar de Deus e aplicam seu juízo corrupto, julgando as pessoas, estabelecendo quem é de Deus e quem não é, quem está pecando e quem não está. Porque um dos maiores erros dos religiosos é entender que a vida de santidade para Deus é viver dentro da formalidade religiosa, dentro das obrigações religiosas, dentro do padrão religioso de vestir, de comer, de beber, dentro das proibições, das regras e das normas religiosas. O religioso entende que santidade é isso. Não, se eu me vestir assim, se eu viver assim, se eu estiver obedecendo assim, aí eu sou de Deus. Aí eu não estou em pecado. Eles têm o entendimento de pecado, aquilo que não está dentro da vida religiosa deles. Eles não sabem o que é pecado, eles não sabem o que constitui o pecado, e eles não têm a consciência do pecado, porque está cega a consciência e o entendimento dos religiosos, porque eles não estão iluminados com a luz de Deus, que é Jesus, a palavra dele. Eles estão guiados por cegos, que são os líderes que guiam o povo nos conceitos religiosos, nos preceitos dos homens, nas ordenanças, regras estabelecidas pelos homens dentro da religião. Se você analisar o que eu estou falando aqui, com cuidado, e pegar esses personagens que eu falei aqui, do período de Jesus, a mulher samaritana, o cego Bartimeu, Zaqueu, a mulher adúltera, o ladrão que foi crucificado ao lado direito de Jesus. Essas pessoas alcançaram a graça de Deus. Essas pessoas reconheceram Cristo. Os religiosos da época, não. Essas pessoas se quebrantaram. Teve arrependimento. Essas pessoas reconheceram sua miséria. Os religiosos
Não. Essas pessoas não julgavam ninguém. Os religiosos julgavam. Essas pessoas não se achavam merecedor de Deus, mas alcançaram a misericórdia de Deus. Os religiosos não, porque se acham merecedores pela sua virtude, da sua vida religiosa. Eles se acham merecedores de Deus. Por isso que não estão alcançando a graça de Deus. Muitos religiosos estão caídos, perdidos, sem vida com Deus. E o pior de tudo, esses pensam que são de Deus. Esses pensam que têm vida com Deus. Esses pensam que são mais santos do que os outros. Esses pensam que estão indo para a salvação. Os religiosos da época de Jesus, seja qual for a religião, fariseu, saduceu, escriba, os essênios e todos os grupos religiosos que existiam no tempo de Jesus, todos dentro da sua vida de sacrifício religioso, de devoção religiosa, de obrigação religiosa, de vida religiosa, todos eles estavam perdidos, cegos e afastados de Deus, com toda a sua dedicação e sacrifício religioso que eles tinham. Inclusive, os próprios judeus, dentro das suas devoções do ritual da lei, estavam perdidos. Por isso que Jesus, quando veio, ele disse: vinde a mim todos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, quando falou isso, ele falou de uma forma generalizada para toda a humanidade, mostrando que todos estavam perdidos, estavam nas trevas, estavam sem vida com Deus. Porque quando ele diz, eu sou a luz não é uma doutrina, não é um ensino, não é uma vida de igreja. A luz é Jesus. Quando ele diz, eu sou a verdade não é uma doutrina, não é princípios, não é ordenança de igreja. A verdade é Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho não é igreja, não é religião, não é vida religiosa, é Jesus. Quando ele diz, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que ele diz aí? O que é que Jesus está ensinando o povo? Que ninguém pode ter vida com Deus, que ninguém pode chegar a Deus, se não for por ele, independente da religião que esteja, da vida religiosa que vive, dos sacrifícios e da devoção que praticam. Não chegarão a Deus se não reconhecer a sua miséria, se não se converter tendo um quebrantamento do coração e não se entregar a Cristo e rogar, suplicar, invocar o socorro dele. Se você não reconhecer a obra de Cristo como o único meio de vida com Deus para o homem chegar a Deus, você continuará perdido, morto, julgado, condenado e indo a juízo, se não se arrepender. Não adianta todo sacrifício religioso, toda vida religiosa, toda devoção religiosa. Não foi esse o caminho que Jesus disse que leva o homem a Deus. Não é essa a verdade que Jesus ensinou o povo a acreditar. Não é esse o lugar por onde o homem chega a Deus. Jesus não disse a ninguém que o caminho era a religião A, B, C, D, E, F, G, H. A religião é uma das portas do inferno que deixa você nas trevas, que leva você a continuar perdido, faz você estar na mentira, pensando que você está na verdade, porque a verdade não é nenhuma religião. A verdade é Jesus, o caminho é Jesus, a vida é Jesus, e ninguém tem vida com Deus, chegará a Deus, se não for por Cristo. Os religiosos
da época de Jesus foram reprovados. Porque eles faziam juízo pela sua religiosidade, pela sua vida religiosa, pelas suas práticas, pela sua visão, pelos seus méritos. E julgavam aqueles que não estavam vivendo dentro da formalidade religiosa como eles viviam. Julgavam os outros como impuros, pecadores, anátemas, enquanto os que eles julgavam entravam, estavam na presença de Deus em Cristo, e eles não. Está entendendo isso? Olha, o que levou esse povo a ser reprovado foi o seu entendimento fechado em relação à verdade de Deus, Cristo. Eles não aceitaram, eles se firmaram no que eles estavam vivendo, na sua tradição religiosa, nas suas obras religiosas, na sua devoção religiosa, nas suas práticas religiosas, na sua vida religiosa dentro da religião. Sabe o que levou a mulher do fluxo, a mulher adúltera, o cego Bartimeu, Zaqueu, a mulher samaritana e o ladrão da direita? Sabe o que levou essas pessoas a alcançar a graça de Deus? Foi o reconhecimento da miséria delas e a convenção a Cristo. Procura aí qual era a religião que a mulher adúltera vivia. Procura aí qual era a igreja que a mulher samaritana era. Qual era a religião que praticava Zaqueu, o ladrão da direita. Não era nada disso. Não foi nada disso que os levou a alcançar a graça de Deus. Foi o reconhecimento, foi o crer em Jesus, foi o arrependimento, foi o se converter a Cristo e passar a andar seguindo, guiado por Cristo, na palavra de Cristo. Não a viver guiado, formado, observando, devotando, submetido a nenhuma regra de igreja. Foi a palavra de Cristo. Depois que eles se convertem a Cristo, eles não foram para nenhuma igreja evangélica. Eles não seguiram nenhuma religião cristã. Eles seguiram a Cristo. Eles foram chamados de cristão, não foi por causa de nenhuma religião cristã. Foi porque eles passou a exercer, a pregar a sua fé em Cristo, na palavra de Cristo, não dentro de igreja cristã, religiosa. Cristo é a verdade, não é uma religião. O Evangelho é uma informação que nos leva a Cristo. O Evangelho não é uma religião que nos leve a viver uma vida devota, escrava, em observância e obrigação religiosa. O Evangelho é o conhecimento para a verdade que liberta. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento, o qual o diabo, Deus desse século, cega o entendimento das pessoas para não entender, não compreender e não receber o esclarecimento do Evangelho. Então, cuidado você. Eu peço a você, examine-se a si mesmo, para ver se você está na fé verdadeira em Cristo, ou se não está reprovado desta fé. Cuidado, não seja um religioso de nenhuma religião. Seja crente em Jesus, cristão, discípulo, seguidor de Cristo, praticante e devoto da palavra de Cristo. Não prosélito de homem,
discípulos de igreja, membros de igreja, seguidor e praticante em devoção de vida religiosa. Seja cristão, pratique a palavra. Mas para você praticar a palavra, você tem que conhecer a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. Para você ser discípulo de Cristo, você tem que aprender de Cristo. Então, meus amados irmãos, eu trago essa análise nesse momento e peço a você, seja humilde, seja prudente, use o senso crítico e observe com carinho, com cuidado, essa análise que eu fiz agora, trazendo o exemplo desses personagens em relação aos religiosos da época de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse é o meu compromisso. Trabalhar o esclarecimento da verdade que liberta, mostrando e levando você à luz de Deus, que é Cristo, para que você conheça e seja liberto. Amém? Fique na paz.